Maria Cileide e hoje eu quero contar um pouco da minha história para vocês. Hoje eu moro em Curitiba, no Paraná, mas eu sou natural de uma cidade chamada Uruará, no Pará. Na época que meu pai chegou, na cidade, na verdade não existia a cidade de Uruará, em 1970, na Transamazônica. Eu nasci em 1974, no meio do mato, numa casa simples, vim de uma família simples e humilde e cresci vendo meu pai dirigindo o culto da igreja, ajudando as pessoas. Com 16 anos, eu fui escolhida pela comunidade onde eu morava para estagiar, para trabalhar em um posto de saúde. E diante de tudo isso, fui fazer estágio. Com meus 16 anos, eu tive a experiência de realizar o primeiro parto. Porque naquela localidade, um lugar muito distante de grandes cidades, faltava muito médico. Então, para poder ajudar as pessoas, para que aquela mãe não tivesse nenhum problema na hora do parto, eu fiz esse parto. E ali eu entendi o que é nascer. Ali eu pude entender a importância de ser mãe, porque o sentimento que eu tive naquele momento foi de vida. E aí, mais do que entender o que é nascer, eu comecei a valorizar ainda mais a minha mãe. E foi durante esse trabalho que eu pude entender as dificuldades das pessoas. Muitas pessoas que para conseguir uma consulta, um atendimento com o médico, muitas vezes ficava uma semana para poder conseguir marcar uma consulta. E eu não aceitava isso. Eu queria que as coisas fossem diferentes. E aí eu comecei a buscar maneiras de como ajudar as pessoas. Com apenas 16 anos, eu fundei a primeira associação de agricultores do local que eu vivia, para ajudar aquelas famílias a regularizar os seus imóveis. E diante de todo esse trabalho, do que eu fazia como enfermeira, sendo médica, prescrevendo medicamentos, fazendo tudo o que era preciso para as pessoas, porque não tinha médico, eu tive que escolher entre continuar fazendo trabalho na saúde ou estar representando as pessoas através de uma associação. E eu entendi que era melhor eu representar as pessoas através de uma instituição sem fins lucrativos como voluntária, do que ficar presa dentro de um trabalho e não poder reivindicar os direitos das pessoas que mais precisavam. Só para vocês entenderem, para chegar da cidade aonde eu trabalhava, muitas vezes eu tinha que ficar 3, 4 dias levando medicamento, tendo que passar por atoleiros, carros atolados e tudo para poder chegar no local que eu trabalhava. A dificuldade era tão grande das pessoas que muitas vezes eu tinha que andar 10 quilômetros a pé ou a cavalo para atender uma pessoa doente. E eu fazia isso com muito amor, com muito carinho, porque eu sabia que eu estava salvando vida e ajudando pessoas. E nessa época eu acabei entrando na política partidária, porque o prefeito daquela região, daquele município, colocou o meu pai como candidato a vereador. E ele fez um desafio. Ele fez um desafio porque ele sabia que eu não ia apoiar ele. Então ele falou: você vai deixar o seu pai perder a eleição? Eu tive que fazer a campanha do meu pai, eu tive que discursar em palanque pelo meu pai, eu tive que fazer tudo isso, até porque eu acreditava que era através da política que nós poderíamos ajudar ainda mais as pessoas. Meu pai foi eleito vereador da cidade e ficou 4 anos com mandato. Mas eu vim para Curitiba em 2000, exatamente no ano que meu pai terminava o mandato dele. E aqui eu fiquei em Curitiba. Cheguei em Curitiba em 2000. Eu não queria mais saber de política. Eu acreditava que a política não era aquilo que eu imaginava, a política partidária. Mas eu continuei acreditando na organização da sociedade civil. E ao chegar em Curitiba, eu novamente tive uma grande experiência na minha vida,
de poder continuar o trabalho com as organizações da sociedade civil como voluntária.